Não é difícil perceber que nós gostamos demais de controle. A previsibilidade nos conforta. Deus devia ser nosso conforto. O que vence todo medo? O que vence toda ansiedade? Confiar em Deus. Mas por que há tanta ansiedade, tanto medo? E por que tentamos justificar tanto isso com o humanismo secular? Porque estamos agindo como homens seculares. A previsibilidade nos conforta. E nós queríamos ser confortados pela previsibilidade e não ter o conforto que vem de Deus. Então nós organizamos nossa vida como se fosse um itinerário programado. Estudos, trabalho, família e aposentadoria. Nós traçamos isso. Cada etapa já vem marcada por aquelas expectativas sociais e metas pessoais. Porque as pessoas têm tanto problema em todas essas coisas: estudo, trabalho, família, igreja, porque nós já, por causa dessa necessidade de controle, nós chegamos na igreja e já decidimos como tudo deve ser. Se não for, nós começamos a ficar desconfortáveis. Não é como eu pensei que tinha que ser. As pessoas entram num casamento e elas já decidiram como o casamento vai ser ano após ano. Aquelas expectativas. Nós organizamos nossa vida como se fosse esse itinerário programado. Então nós já entramos nos estudos com a expectativa de como ele vai ser, já entramos no trabalho com as expectativas determinadas, já formamos uma família com as expectativas determinadas, já temos filhos, já chegamos na igreja com a expectativa e a aposentadoria. Você vê que é potente em nós ainda o veneno da serpente. Essa foi a tentação. Vocês não estão no controle. Vocês serão como Deus. Se vocês tiverem o conhecimento do bem e do mal e poderem determinar o que é bom, o que é mal, vocês vão ter controle. Previsibilidade. Nós sabemos que aconteceu o oposto. Então as pessoas vêm cheias de problemas tão somente por causa das expectativas delas. As pessoas colocam uma expectativa em como o pastor deve ser. Se ele não for em todas as suas expectativas, então não está bom. Ela coloca suas expectativas sobre sua esposa, então ela vai ter que ser daquele jeito, porque nós queremos ter o controle de como o outro vai ser exatamente, ou então não conseguimos navegar por esse mar. E desde muito cedo aprendemos a desconfiar de qualquer coisa inesperada. Quando nós não temos o controle, por que talvez o ídolo mais adorado seja o livre-arbítrio? É a ideia que o homem tem de que ele está no controle, de que suas escolhas e decisões vão decidir a coisa. Tire isso dele e ele fica muito desconfortável. Ele odeia isso. Mesmo sabendo que todo ser humano já nasce morto em delitos e pecados, ou seja, ele não nasce neutro no mundo, nasce governado por paixões. Ainda assim, grande parte dos cristãos insistem em que o homem é livre. Então a palavra mudança costuma soar como sinônimo de perigo para nós. Raramente a gente vê mudança como um convite. E ainda assim, eu diria que algo em nós permanece sensível ao chamado. Essa palavra chamado tem uma espécie de magnetismo. Carrega um peso que desafia o vocabulário comum, mas confortável, talvez porque o chamado pressuponha o outro, uma voz externa, algo que nos retira do centro da narrativa, algo que diz que a gente não é o centro da história. E talvez porque quando o verdadeiro ele jamais pareça uma opção realmente neutra, o chamado nos coloca diante de expectativas que não são controláveis. E mesmo nossa cultura tão escravizada pela ideia de sermos o capitão da nossa alma e do nosso destino, tão secularizada, a ideia de chamado ainda tem um certo encantamento.
para nós, é o que move as grandes histórias. Matrix, Neo recebe um convite para sair da ilusão e encarar uma verdade desconcertante. Se você vê o Senhor dos Anéis, Frodo é chamado a levar um anel maligno para ser destruído. Ele tem que sair do conforto do condado onde ele está. Se você pensar em Interestelar, o Cooper deixa para trás sua família e a Terra sem garantia de retorno, confiando apenas na promessa de que uma missão aguarda ele além das estrelas. Essas narrativas de alguma maneira têm um encanto sobre nós, porque dizem algo essencial: viver de verdade é ser chamado para sair. A vida plena começa no momento em que uma voz nos desinstala, onde nós mesmos nos instalamos. Quando isso acontece, nós sabemos navegar com alegria nos mares inesperados. Nada na vida do apóstolo Paulo foi como ele pensou durante a sua juventude e início da sua vida adulta. Mas não é porque nada agora tinha nada a ver com as expectativas que ele formou durante anos que ele não estava feliz, contente e descansando. Nós só estamos realmente descansando em Deus quando podemos não só ir obedecer Ele no chamado que Ele tem para nós, como nos alegrar durante o percurso que nós não escolhemos. Nesse sentido, a figura de Abraão se destaca como uma das mais emblemáticas já registradas. O nome de Abraão atravessa religiões e culturas. Eu peguei 3 sermões a respeito de Abraão ali em Hebreus, como um dos heróis da fé. Então os judeus, cristãos e muçulmanos chamam ele de pai, de patriarca. Mas mesmo fora desse campo assim, a jornada dele é profundamente humana. Ele é aquele que, sem saber para onde vai, ouve, obedece, caminha. Ele não tem expectativas para serem frustradas. Ele não está num plano que ele tenha feito. Ele não determinou como as coisas vão ser. Isso é ser chamado. Nós fomos chamados. Não é apenas o pai de um povo, ele é o pai de uma experiência, que eu diria a experiência de ser interrompido pela graça de Deus, como Paulo foi interrompido, como Moisés foi interrompido tomando conta lá do seu rebanho há 40 anos, de repente ele vê um arbusto ardendo. Aquilo vai mudar tudo. Não tem mais nada do que ele tenha imaginado para a sua vida. Então o chamado de Deus na vida de Abraão revela uma dinâmica que pulsa em todos aqueles que um dia estarão para sempre desfrutando da glória de Deus na face de Cristo. É uma ruptura com aquilo que é previsível. Isso não é desconfortável. Isso é aos poucos a aniquilação do veneno potente da serpente. É um ato gratuito e soberano da graça de Deus, e é uma missão que transcende o homem. A vida de Paulo agora não era mais sobre ele, a missão dele não era mais sobre seus sonhos. Ele vai dizer coisas do tipo: não sei se vou morrer ou vou viver, não me importa, não é importante. Eu sei que eu não serei envergonhado, quer pela minha vida, quer pela minha morte, Cristo vai ser exaltado. Você vê, ele não traçou as expectativas de como a missão dele tinha que funcionar, se ele ia ter que viver ou morrer, sofrer de cidade em cidade ou não sofrer. Então, quando a gente olha para isso aqui, não é só uma história antiga de milhares de anos. Em Abraão a gente vê a nossa própria tensão entre permanência e deslocamento, entre segurança e entrega, entre familiaridade e a promessa de Deus. E o chamado de Deus continua ecoando, e nossa resposta mostra se nós somos chamados eficazmente por Deus ou não. E em Gênesis 11, a partir do 27, diz assim: esta é a história de Terá. Terá gerou Abraão,
Naor e Harã. Harã gelou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai, Terá, ainda estava vivo. Abraão e Naor casaram-se. A esposa de Abraão chamava-se Sarai, e a esposa de Naor chamava-se Milca. Ela era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai, porém, era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, esposa de seu filho Abrão, né? Aqui ele ainda é Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Quando você chega em Gênesis 12, né, a partir do 1, né, a história continua dizendo: o Senhor disse a Abraão: deixe a tua terra, seu povo e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei, farei seu nome grande, e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Ele levou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e as pessoas que haviam adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do grande carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam a terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Então ele construiu ali um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. De lá ele seguiu para as colinas a leste de Betel e armou sua tenda, com Betel a oeste e Ai a leste. Ali construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e continuou em direção a Neguebe. Então Abraão é uma figura extraordinariamente importante. Nós sequer conseguimos imaginar pessoas mais importantes que Abraão na história do mundo. Você vai botar poucas pessoas junto com ele. Como eu disse, sempre que você vê uma mesquita, sempre que você vê uma sinagoga, ou sempre que vê uma igreja, não importa que igreja, qualquer igreja cristã, você sabe que todos eles chamam Abraão de seu patriarca. Ou seja, são pessoas que se consideram, de uma forma ou de outra, filhos de Abraão. E isso abrange a maior parte dos habitantes do mundo. Você não pode, na verdade, compreender a civilização mundial sem compreender a história desse homem. Imagine você não poder compreender a história, a civilização do mundo sem compreender Abraão, porque a influência dele na história do mundo é tão grande, tão gigantesca, de forma mais existencial e prática. Ao ler a história de Abraão, você vê algo muito atraente. O propósito a gente viu que o nome dele inicialmente é Abrão, é um nome estranho, né? A gente não está nem mais acostumado assim. Mais tarde será Abraão, mas não é muito importante, porque Abrão significa pai. Abraão significa pai de muitos. Então você vê que é bem parecido. A gente, se fosse fazer com uma coisa mais, com uma maior intimidade, Abrão seria papai e Abraão é o grande papai. E são tão parecidos que não há grande diferença, nem no nome Abrão para Abraão, nem no significado. E essa é uma pessoa que não apenas viveu a vida apenas não aconteceu, sabe? Ele não apenas viveu uma vida que acontece. Ele não seguiu o fluxo dos acontecimentos da sua geração, da sua época, os pensamentos. Ele não foi, se vivesse hoje, um humanista secular. Ele foi tão diferente.
ele de alguma maneira fez a vida acontecer, ele viveu uma grande vida, e isso já é evidente pelos textos que a gente leu. Ele se opôs à sua família, à sua sociedade e à sua cultura. Isso é muito raro. O monoteísmo hoje é algo que a maioria das pessoas considera natural. Existe um só Deus no mundo todo. Mas na época de Abraão não era assim. Ninguém acreditava nisso. Todo mundo acreditava em vários deuses. Então Abraão estava sozinho no mundo. Ele era o único monoteísta no mundo. Já pensaram nisso? Você tem uma ideia de Deus que é única, diante do mundo inteiro que pensa diferente. Nenhum de nós nunca teve numa situação dessa, de se apegar a uma verdade, quando não alguns, não o seu país, não a sua família, mas o mundo inteiro pensa diferente e diz diferente. Agora, de onde vem o tipo de grandeza que faz você ficar firme diante da opinião do mundo inteiro, incluindo os grandes, os sábios, os reis, os poderosos, os gênios, os ignorantes? Ou seja, de onde vem esse tipo de grandeza? Ele viveu essa grande vida. Hoje nós podemos chamá-lo de um homem de uma visão, que nada podia abalar a visão que ele tinha diante de todas as pessoas, de todas as mentes. Mas não é exatamente isso. O que tornou Abraão grande foi o chamado de Deus, porque você não vê nada grande nele até Deus chamá-lo. Nada especial, nada que o distinguisse de todos os outros. E o ponto que a gente então quer destacar é que o que torna a sua vida especial, distinta de Abraão, é o chamado de Deus. Tire o chamado de Deus e ele é um homem como todos os outros homens. O que mostra que é o chamado de Deus que torna a vida única em Paulo, em Moisés, em Davi, em Abraão. E nós devemos nos perguntar: fomos chamados por Deus eficazmente? O chamado eficaz chegou a nós. É óbvio que a Bíblia diz que os que antes conheceu, a esses predestinou, os que predestinou, a esses chamou. Então, o chamado de Deus é o que faz de você um cristão. Ninguém é um cristão porque decidiu ser. O chamado mudou tudo. É óbvio que o chamado me transforma e eu faço escolhas de acordo com a minha natureza, mas é o chamado. Você não é cristão a menos que tenha ouvido o chamado eficaz. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse é o chamado. E o chamado de Deus é o que molda a sua vida de maneira muito distinta. É o que faz a sua vida uma vida cristã. Você está sendo levado e agora respondendo pela atuação do Espírito, ouvindo, abraçando esse chamado. E o texto nos fala de 3 coisas sobre o chamado de Deus. O poder do chamado de Deus. E é óbvio que o poder do chamado de Deus não tem nada a ver com o nosso livre-arbítrio. A natureza totalmente radical do chamado de Deus. E como nós recebemos o chamado de Deus. Então, poder do chamado, natureza do chamado e como o chamado é recebido. Eu devo admitir que sempre que que eu olhei para esse texto, já preguei a respeito dele, você começa logo no capítulo 12, porque é onde você realmente vê Deus chamando Abraão. Mas aí você vê que a gente começou os versículos finais do capítulo 11. A gente, quando pensa no chamado de Abraão, a gente costuma ignorar o final do 11 e ver onde há o chamado diretamente, e nós perdemos algo incrível, porque nos mostra que toda a história humana chegou a um beco sem saída. Se você lembra na sua mente aí Gênesis de 1 a 11, é a história de uma espiral descendente da raça humana. A raça humana não está melhorando. Se você ler de Gênesis 1 a 11, você vê que a tecnologia está crescendo.
Você vai ver que vai falar sobre começar a criar instrumentos, começar a criar armas, começar a desenvolvimento tecnológico. Mas quando você olha para eles, para o interior deles, há uma espiral descendente. A maldade está crescendo, enfim, a Bíblia chama isso de o homem está se corrompendo pelas concupiscências do engano, ou seja, pelos prazeres que vêm da mentira que Satanás conta desde Gênesis 3. Então a humanidade está se tornando cada vez mais corrupta, se você ler Gênesis de 1 a 11, mais má, mais violenta, mais opressiva, mais quebrada, e as coisas estão muito ruins. Mas no capítulo de 1 a 11 de Gênesis há um raio de esperança. Há uma coisa na qual você pode, sei lá, uma rocha que você pode botar o seu pé, pelo menos você pensa. Há um raio de esperança numa única árvore genealógica no meio daquilo tudo. Uma única linhagem. Você pode se lembrar que em meio a toda a violência, toda a degradação, toda a maldade, a família de Sete. Sete, conforme Gênesis 4 nos diz, invocava o nome do Senhor. O Velho Testamento vai usar muito essa expressão, né? Invocar o nome do Senhor, que é uma expressão hebraica para falar sobre adorar a Deus. O que fizemos hoje? Nós invocamos o nome do Senhor juntos. Nós invocamos o nome do Senhor em nossas casas. E somente a família de Sete, só ali o conhecimento do Deus verdadeiro foi preservado e transmitido de uma geração para outra. Tudo o resto degenerou. Mas no capítulo 11, 27 diz assim: esta é a história de Terá. Aqui nos leva a esse ponto, porque Terá e Abraão, seu filho, são o fim da linha. Se havia alguma esperança por causa da família de Sete, você vê que ela chega no fim da linha. E é realmente o fim da linha, porque esses versículos nos contam algo trágico e desastroso. Primeiro, a palavra Terá significa lua. Ur dos caldeus era o centro da adoração da lua, da deusa Nana, né? E você vê que o nome do pai de Abraão é em homenagem a esse Deus. Abraão era um adorador da lua, seu pai era um adorador da lua, seu avô foi um adorador da lua. E Abraão já tinha 75 anos. Então Ur dos caldeus era esse centro da adoração lunar. Então a verdadeira família, a família que devia preservar a linhagem de Sete, a última família que sabia quem Deus era, por que Deus criou e para que fomos criados, a única família, a única esperança, a única família que sabia algo verdadeiro sobre Deus, não sabia mais. Era uma família de adoradores de ídolos, tanto quanto todas as outras. Então agora não há mais nenhuma esperança. Não há adoradores de Deus no mundo. Ninguém está adorando Deus em espírito e em verdade. Ninguém. Não sobrou nada. Não há esperança. Não há lá uma sementinha. O mundo inteiro está longe de Deus, mas tem aquela família. Não tem nada. Não tem nada. Não tem família, não tem nada. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, sobre que ponto chegou, em Josué, no capítulo 24, Josué diz assim ao povo de Israel, quando eles estão voltando para casa, né? Josué diz: há muito tempo seus antepassados, até mesmo Terá, Abraão e Naor, viviam além do rio e adoravam outros deuses. Josué diz: Abraão, seu pai, seu irmão, todos eles adoravam os ídolos. Mas o Senhor tomou seu pai Abraão da terra além do rio. No meio dessa desesperança, sem nenhuma esperança humana, nenhuma família, não é que ninguém mais, todos os adoradores da lua, por exemplo. Josué diz: mas Deus foi lá e chamou Abraão. Alguém estava buscando isso? Não, ninguém nem conhecia Deus.
A família de Abraão estava? Não. Alguém estava orando por um avivamento? Não. Ninguém estava orando. Alguém estava pedindo que Deus começasse algo, uma mudança nas coisas? Não, ninguém estava. Não sobrou ninguém. Não havia um verdadeiro adorador, não tinha mais nada. Então você pertence ao que aconteceu espiritualmente. A última pequena vela no mundo de trevas apagou. Sabe quando você está num lugar muito escuro, você tem uma vela? Então a luz da vela não é grande coisa. Mas quando está escuro, esses dias faltou luz, ficou a noite toda sem luz aqui. Então umas luzinhas pequenininhas, ou até a lanterna do celular parece aquele é um clarão, né? Você enxerga tudo, você acha ótimo. Então quando você está num lugar muito escuro, mas você tem uma vela, então há luz ainda, você vê as coisas, mas espiritualmente, na família de Abraão, a última pequena vela se apagou. E é tão triste, por mais pequena que seja a luz de uma vela, quando ela se apaga e você fica todo na escuridão, você vê o que a escuridão é, não é? Porque aquela pequena luz estava mantendo algo. E o último lugar onde alguém sabia algo sobre Deus, a última família que sabia algo sobre Deus, perdeu Deus. Ninguém mais tem. Não há esperança. Qual é a esperança do mundo? Que alguém, por si só, ou que um grupo de pessoas tivesse uma estratégia. Não tem mais, não tem luz. Isso não é verdade apenas espiritualmente, mas também fisicamente. O fim da linha. Porque Sara era estéril. O que significa? Significa que não apenas a última família que conhecia algo sobre Deus se perdeu espiritualmente, mas estava prestes a acabar fisicamente. Era o ponto final, tanto da família que conhecia Deus espiritualmente, que não conhecia mais, como da família, daquela linhagem que vai acabar. Sara não pode ter filhos, não haverá mais família. A esterilidade de Sara é uma metáfora poderosa para a completa desesperança do homem, individualmente, e da sociedade humana. Não há nada redentor nela, na sociedade, como não há nada redentor em cada pessoa individualmente. Não há nenhuma luz, não há nenhuma busca, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Essa é a metáfora perfeita. Esse texto nos diz que não há futuro previsível a não ser um futuro terrível para cada homem individualmente e para a sociedade em geral. Não há poder humano para inventar um futuro melhor. A raça humana e a história humana chegaram aqui em Abraão num beco sem saída. Acabou, está acabado. Se você podia ainda pensar e colocar sua esperança numa família humana, não tinha mais. A história parece ter batido num muro intransponível. Acabaram-se todos os recursos. Não existe planos, não existe estratégias, não existe desejo, não existe nada. Nada de bom pode nascer dali. E é precisamente nesse ponto que Deus fala. Isso é puro evangelho. Mas como na escuridão, grande parte da igreja dos nossos dias perdeu o evangelho, porque acredita que existe alguma esperança que de alguma maneira está ligada a algum homem, ou algo no homem, ou ao livre-arbítrio do homem, ou ao desejo do homem. Não consegue ver a desesperança do homem até o chamado de Deus. Ele não está só nas trevas, ele ama as trevas. Ele não só ama as trevas, ele é trevas. Paulo diz assim: o seu coração insensato se tornou escuridão. Não é triste? Não é que seu coração insensato ficou na escuridão, Paulo diz, mas é que o coração insensato do homem é a escuridão. Não é que a mente humana tem inimizade contra Deus, porque quando alguém tem inimizade contra a pessoa, você pode
conversar com os dois, tentar achar um meio termo e eles fazerem as pazes. Mas Paulo diz que a mente humana é a inimizade. Não é que ela é inimiga de Deus, ela é a própria inimizade. E inimizade não pode ser feita amiga de nada, ela é a inimizade. A mente humana não é inimiga de Deus, ela é a própria inimizade contra Deus. Então Deus fala, e quando Deus fala, há uma esperança nessa desesperança toda. O beco sem saída é o cenário ideal para que você conheça a graça. O que é a graça? O beco sem saída que você vê em Abraão, na família dele, é o lugar ideal para que você veja o que a graça realmente faz, o que é o chamado de Deus. O beco sem saída é o cenário assim para que a graça interrompa o futuro inexorável e faça algo novo. Isso nos confronta profundamente, porque nossa lógica ainda é a de merecimento, planejamento, controle, e o homem exercendo sua vontade, etc. Esperamos que Deus fale, nos dando planos que nós podemos executar. Que Deus apenas fale e nossas mentes, por nós mesmos, deixassem de ser a inimizade contra Deus. Ou que nosso coração insensato, que é trevas, de alguma maneira nós tivéssemos como sendo trevas. A trevas não quer ser outra coisa, porque senão a luz é a morte das trevas, não é? E você é trevas e ama as trevas, você protege o que ama. Deus sempre chamou pessoas, homens, ou a história quando não tinha mais nenhum lugar para ir, quando todas as esperanças no homem tinham acabado. Ele vai fazer isso em Abraão ter um filho. Ele espera até que Abraão seja tão incapaz de ter um filho quanto Sara. Ele espera não haver recurso humano nenhum. Ele esperou até a última família que devia conhecer algo sobre ele não conhecer mais, até a última família adorar só a lua, para quando ele falar, ficar evidente que a voz dele cria o que ela fala, como no início. Ninguém clamou da escuridão, nos faça luz, e Deus disse, haja luz. Não, ele falou e ele criou a luz pela sua fala. Não havia desejos de luz no caos, não havia nada, caos é caos. Então qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é que estamos sendo mostrados o poder do chamado livre da graça soberana de Deus. Ninguém jamais buscou a Deus porque estava exercendo seu livre-arbítrio, porque o homem sempre faz o que ele quer, mas ele sempre quer o mal. Ele pode querer mal de maneira diferente. Ele pode se prostituir, mas ele vai fazendo aquilo porque ele acha que aquilo vai fazer ele feliz. Ou ele pode ser um moralista, mas porque ele acha que aquilo vai fazer ele, nele mesmo, melhor. O homem está sempre voltado, e todas as ações, as piores ou as melhores que nós acharmos horizontalmente, são impulsionadas pelo seu ego. Então me deixe trazer isso para a realidade. O poder do chamado de Deus significa que o chamado de Deus é absolutamente necessário, e é absolutamente livre, e é absolutamente soberano. O que ele devia aos homens no mundo, todos os adoradores da lua? O que ele devia à família de Abraão, a não ser o seu juízo? Então, primeiro, o chamado não é que é algo bom, é que ele é necessário ou nada vai acontecer. Não é que o haja luz de Deus é bom, é que ou ele fala haja luz ou não haverá luz de outra forma. Não há outras possibilidades. Abraão estava na melhor família da terra, porque era a única família ou a única linhagem que devia conhecer Deus. Mas no entanto, não fosse o chamado de Deus, você vê que Abraão era tão ruim, tão perdido, como todas as outras pessoas. O fato de ter pertencido à melhor família não fez dele nada mais do que um adorador da lua. Todo mundo era adorador da lua.
O fato da família que a pessoa foi criada, você vê as coisas que ensinaram, não fez diferença nenhuma no fim. Quem nasceu nas piores famílias, quem era da descendência de Caim, e quem era da descendência de Sete, todo mundo chegou no mesmo buraco. Pertencer à melhor família, ser da descendência daquele que invocou a Deus, não gerou nas pessoas nada diferente. O resultado final é o mesmo. Todo mundo está em trevas, todo mundo é trevas, todo mundo adora tudo menos Deus. Portanto, nenhuma vantagem humana é vantagem de verdade. Se Deus não fala, os descendentes de Sete estavam tão na escuridão quanto os de Caim. O fato de você até poder se orgulhar, mas eu não sou da família de Caim, sou da família de Sete, você não bota o homem em nenhuma situação melhor. Onde a pessoa nasce, o que ela ouve, o que ela não ouve. Uma pessoa pode ser criada aqui nos bancos de Jardim da Luz e no fim ser tão indiferente a Deus quanto quem jamais ouviu. Nasceu lá no Egito, na época dos faraós, e nunca ouviu sobre Deus. Tão morto quanto. Nenhuma vantagem humana é vantagem de verdade. Eu tenho 2 filhos, eles foram criados aqui, foram criados em Jardim da Luz, ouvindo a verdade de Deus, foram criados em nossa casa, comigo e Cláudia, onde eu e ela fizemos de tudo que podíamos para apresentar o cristianismo, o evangelho de forma atraente, não legalista, não falsa, mas o verdadeiro evangelho, explicá-las. Tudo bem, isso é ótimo, mas é importante saber uma coisa: a menos que cada um deles ouvisse o chamado de Deus, pessoalmente Deus chamasse eles, a menos que o chamado de Deus entrasse, perturbasse, convencesse, desse uma nova natureza e os humilhasse, os sacudisse, a menos que o chamado de Deus viesse a eles eficazmente, eles seriam pequenos idólatras como Abraão, iam adorar tudo menos Deus. É óbvio que eles não iam adorar a lua, não é? Ninguém adora a lua agora. Não importa a família que eles nasceram, todos os seres humanos vão pegar algo da criação para adorar, todos. No fim, todos serão adoradores da lua. Não importa se é da família de Caim, de Sete. É óbvio que quando você cria filhos em bons lares, os teus filhos podem ser gentis porque você é gentil, provavelmente poderão ser morais porque você é moral, talvez possam até ser religiosos porque seus pais são religiosos, mas serão idólatras. Ou alguém é chamado por Deus, ou é um idólatra. Não há outra categoria para o ser humano. Vão viver para suas carreiras, ou para suas famílias, ou para ganhar dinheiro. Vão viver para uma coisa criada e não para o Criador. Vão ser idólatras. Só o chamado eficaz e soberano de Deus muda isso. Portanto, é uma grande marca se o chamado chegou a nós. Ou seja, eles vão viver para algo mais, a menos que Deus entre em suas vidas. Não porque o homem queria ou buscou, como nós vimos, ninguém estava buscando nada na época de Abraão. Então, é ótimo quando fazemos tudo o que devemos fazer, e se não fizermos, então pior ainda, não é? E os nossos filhos são chamados por Deus. É óbvio que se nós vivermos uma vida que não mostra nenhum deleite em Deus, nós somos um próprio empecilho ali, não é? Nossos filhos têm um grande problema, queridos. Nossos filhos nos conhecem, e esse é um grande drama para o cristão. Nossos filhos nos conhecem em casa, nos conhecem no dia a dia, sabem se Cristo é tudo isso para nós mesmos,
É por isso que tem muitos, é fácil, gente criada na igreja chegar a uma certa idade e querer viver, porque ele viu o pai lá em casa só falando mal da igreja, das pessoas, não via o pai fazendo nada, não combinava, e o mundo inteiro não via, mas o filho via. Isso é terrível, não é? Mas ainda que fosse o melhor dos lares, nada estava garantido. E vai ser um pequeno idólatra se o chamado não chegar. E não importa. Na verdade, você nunca vai poder dizer: meus filhos agora, eles servem a Deus, eles amam a Deus. Isso foi por causa da nossa família, porque nós sabemos que não é verdade. Toda a família de Sete, com todos os privilégios, chegou no mesmo lugar. Todos adoravam a criação no lugar do Criador. Então veja, em Gênesis de 1 a 11, a família de Caim, a linhagem de Caim, as pessoas que você pode dizer desde o início criadas longe de Deus, ímpios, e a linhagem de Sete, pessoas criadas à sombra da piedade. Não importou no fim. Todos estão no sono da morte, sem um chamado eficaz de Deus. Essa é uma necessidade absoluta. O chamado de Deus não é mais uma coisa que se junta a outras coisas que levam alguém para algum lugar. O chamado de Deus faz tudo ou nada vai ser feito. Não há nenhuma esperança no que o homem faz, nem para si, nem para os seus. Deus tem que entrar, Deus tem que perturbar, Deus tem que desestabilizar. E em segundo lugar, esse chamado sempre terá que ser gracioso. Deus não deve salvar meus filhos porque são meus filhos. Deus não deve salvar ninguém pelo que aquela própria pessoa é ou vai ser, porque se ela vai ser algo a não ser trevas, é porque Deus fez isso. Deus não pode olhar para alguém que é luz no futuro e falar: vou escolher aquele cara porque ele vai ser luz, porque aquela pessoa não pode ser luz no futuro, a não ser que Deus tenha feito isso. Portanto, a escolha de Deus não pode depender de alguém ser luz no futuro, porque é a escolha dele que vai fazer aquela pessoa ser luz ou continuar sendo trevas. Então o poder do chamado não se vê apenas no fato de ser absolutamente necessário, mas também no fato de ser absolutamente gracioso. Se você vê ele só como necessário, mas achar que Deus deve ele a alguém, você perdeu o chamado de Deus. Então Abraão não era qualificado, Abraão não era um cara bom, todo mundo adorava a lua e ele também. Ele não era jovem, não é porque ele era inexperiente, ele tinha 75 anos. Abraão não era fiel, Abraão não seria fiel se Deus não chamasse ele, não seria o pai da fé se Deus não lhe desse a ele o dom da fé. Porque de onde viria essa luz na vida de alguém que é trevas, se não do próprio Deus que é a luz? Como Deus poderia olhar para o futuro de Abraão e ver alguma coisa que não fosse escuridão, já que ele era trevas? Então o chamado vem a Abraão porque ele é desqualificado, porque se ele não fosse totalmente desqualificado, o chamado não era por graça. A família de Abraão foi chamada não porque a família de Sete merecia, porque você vê, e Deus deixou tempo suficiente até verem que os privilégios que foram dados à família de Sete não deu em nada. Eles estavam todos no mesmo buraco no fim. Se era descendente de Sete, de Caim, não importa. Então deixa eu colocar assim: o chamado de Deus é um ato absoluto da graça soberana de Deus. Ele não vem porque você está qualificado, você está qualificado porque ele veio até você. Alguém é luz porque Deus disse haja luz, e não Deus diz haja luz porque aquela pessoa já ia ser luz mesmo, então ele aproveita e fala o que já ia acontecer. No Gênesis, o caos e as trevas não iam virar luz, e Deus aproveitou: agora eu sei a hora que ele vai virar luz, eu vou esperar, e quando chegar pertinho da hora, eu vou dizer haja luz. Aí quando houver a luz, as pessoas vão pensar que eu que criei aquilo. Eu sei que vai ter um universo, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Mas eu sei o que vai acontecer. Então eu vou esperar até a hora que o universo vai surgir assim. Então naquela hora eu vou falar e todo mundo vai pensar que é a minha fala que está criando as coisas, mas não está. Isso é ridículo. Mas isso é a base do pensamento de muitos cristãos. Em outras palavras, se eu quero contratar alguém para consertar meu carro, para mexer no meu computador, eu falo. Mas como é que eu falo? Eu procuro alguém que já tenha capacidade. Eu ligo para alguém especializado em TI para mexer lá. Eu chamo um mecânico. Qual é um bom mecânico? Eu pesquiso na internet. Aí eu falo. Mas você vê, eu só ligo para você se você já é qualificado. Eu vou fazer uma operação. Quem é o melhor para operar o coração, a coluna? É esse cara aqui, vou falar com ele. A minha fala não está fazendo ele qualificado. Ele é qualificado e por isso eu chamo ele. É a qualificação dele que define o meu chamado. Eu chamo porque ele é qualificado. Ele é o melhor cirurgião disso. Ele é o melhor mecânico. Ele é o melhor para mexer em computadores. Então eu chamo ele, porque o chamado humano não pode dar qualificações, mas o chamado de Deus pode. Ou seja, eu, se preciso operar o coração, não pego alguém que não tem a menor ideia sobre isso e falo: venha operar meu coração. E quando eu falo isso, ele se transforma no maior cirurgião cardíaco do mundo. Não, porque o meu chamado não qualifica as pessoas. Elas precisam estar qualificadas para eu chamá-las. Mas Deus é totalmente diferente. O chamado de Deus dá aquilo que é necessário. Lázaro, sai para fora. Lázaro não tem nada. Quem está criando a vida, fazendo tudo, é Deus mesmo. É a fala dele. Haja luz. Houve luz. Mas nosso chamado, como ele não dá, como ele não concede a capacidade, você só pode chamar quem é capaz. Você tem um problema, você vê quem é muito qualificado, está com um problema sério, precisa de um advogado. Quem é um bom advogado? Então você chama ele. O teu chamado depende da qualificação do outro. E ele é chamado porque ele é qualificado. Mas não o chamado de Deus. O chamado de Deus cria a qualificação. Há um filme de 1964, Beckett, e é um filme com Peter O'Toole, que interpreta Henrique II, um rei na Inglaterra, lá na virada do primeiro milênio, muito tempo atrás. E Richard Burton interpretou Thomas Becket. E é óbvio que o filme é baseado na história real. E Henrique Thomas Becket eram amigos, muito amigos, o rei e esse homem da igreja. Mas eles eram amigos de bebedeira. Eles tomavam todas juntos. E Henrique II, século XII. É interessante que Thomas Becket, nasceu em 1128 depois de Cristo. Olha quanto tempo. Estamos falando de uma quantidade enorme de séculos. Morreu em 1170. E ele era da igreja. Ele era um sacerdote da igreja. Ele era um ministro. Mas ele era igual o rei, corrupto, vivia para bebedeira, para mulherada, vivia nas mesmas sensualidades. Eles eram apenas bons companheiros de copo. Henrique II e Thomas Becket. E quem escolhia o chefe da igreja na Inglaterra era o rei, que é o arcebispo de Canterbury. Aqui no Brasil fala da cantuária,
que era a pessoa mais importante da igreja no reino bretão lá. Então Henrique II teve uma ideia maravilhosa. Ele falou assim: eu é que escolho o líder total da igreja, vou escolher o Thomas, porque ele vai ser o líder da igreja, ele não vai ficar perturbando a minha vida com Deus disse isso, Deus disse aquilo outro, porque ele é meu companheiro de copo, ele está comigo junto com as mulheres, então é a escolha ideal para me ter paz, assim, não ter alguém, um líder da igreja aí me perturbando, que eu não posso isso, não posso aquilo outro, porque ele é igual a mim, ele faz as mesmas coisas. Então, exatamente por ele ser totalmente igual a ele mesmo, não ter nenhum interesse em Deus, na Bíblia, não tem interesse em nada, Henrique disse: é isso que vai fazer eu escolher ele não vai ficar me dizendo como eu devo viver a vida, que eu estou sendo um rei injusto aqui, um rei injusto ali, que eu devia fazer isso, não devia fazer aquilo, e ele não vai me dizer para parar de andar aí com todas essas mulheres, falando sobre o casamento como uma aliança com Deus, não vai ficar fazendo isso, ele não vai fazer nada disso, porque ele é ótimo, porque ele é igual a mim. Ele aproveita a vida como eu aproveito a vida. E finalmente a gente resolve esses conflitos que às vezes há entre a igreja e o rei, entre a igreja e o Estado, por causa dessa coisa de que o arcebispo de Canterbury fica querendo dizer como a gente deve agir, o que está errado, o que Deus diz sobre isso ou aquilo. Então o que acontece? Ele fez do seu amigo o arcebispo de Canterbury, e agora o seu amigo era o líder da igreja da Inglaterra. Mas então algo aconteceu totalmente inesperado. O Thomas, quando foi chamado para ser o arcebispo da Inglaterra, isso causou um impacto na vida dele. Ele pensou: sou tão digno, toda a minha vida foi sempre contrária a tudo que Deus é, e ainda assim Deus me colocou. Que misericórdia! Embora eu seja completamente corrupto, completamente profano, completamente indigno, completamente desqualificado, agora eu sou o bispo da Inglaterra. Que misericórdia! De repente ele percebeu suas misérias, e aí ele foi transformado. Aí ele se tornou exatamente quem o rei odiaria. Um cara que só pensava na palavra de Deus, ficava dizendo: está errado isso, está errado aquilo. Imagine a situação do Henrique II, querido. Tudo que ele queria deu tudo errado. Ele escolheu o pior cara, para o cara que bebia com ele, ficava com as mulheres com ele, e agora o cara virou um cara comprometido com Deus. E porque Thomas Becket, ele percebeu a graça de Deus, assim. Só Deus para chamar um miserável como eu para ocupar um lugar assim. Só a misericórdia. Ele percebe que ele é tão indigno, e isso acabou transformando ele. E ele se torna uma pessoa que quer viver uma vida de integridade segundo a palavra de Deus, e realmente apresentar e fazer com que a igreja da Inglaterra fale sobre o Evangelho. E ele começa a fazer isso, ele começa a representar a palavra, a chamar Henrique pelos seus erros que ele está cometendo. Henrique fica possesso. Finalmente, Henrique fica cheio de conflitos, porque ele era o melhor amigo dele. E ele se tornou esse cara que dizia a verdade, o que Deus dizia. E finalmente, numa noite, Henrique bêbado, ele não tinha coragem assim de dar uma ordem, porque era o melhor amigo dele, mas ele, perto dos cavaleiros do rei, ele disse: quem dera esse Thomas fosse morto. Os cavaleiros ouviram, pensaram: vamos fazer o que o rei quer. E o rei falou ali bêbado no meio da sua bebedeira, extravasou e disse: quem me livrará desse bispo intrometido que está sempre dizendo o que está certo e o que está errado? E então os cavaleiros foram lá
e mataram Thomas. Mas a cena, como a história conta, quando os cavaleiros chegaram onde estava Thomas Becket, e ele percebeu que eles estavam lá para matá-lo, e quando eles usam suas espadas, Thomas diz: pobre Henrique, pobre Henrique, Deus tenha misericórdia de Henrique. Você vê que Thomas Becket realmente foi transformado. Ele não morreu amaldiçoando Henrique, ele não morreu com ódio de Henrique. Ele disse: pobre Henrique. Era como Jesus dizendo: eles não sabem o que fazem. Que loucura, que escuridão. Então o chamado de Deus é tão poderoso que não apenas você precisa dele, ou sua vida é um beco sem saída. Não importa se você é da família de Sete ou de Caim, mas ele também transforma você, não importa quão corrupto você seja. Se você olhar essa história, você dizer: puxa, Henrique é um gênio, ele chamou o cara que esse cara nunca realmente vai perturbar ele, como um homem de Deus. Mas você vê, quando Deus chamou Thomas, tudo mudou. E Deus usou exatamente o chamado de Henrique para ele ser o arcebispo de Canterbury como o choque da graça de Deus. Como Deus pode deixar alguém tão indigno assim? Só a graça pode fazer isso. Então o chamado de Deus, o poder do chamado, ele chega na hora do beco sem saída. Só quando você vê, olha, não há esperança. Mesmo a família de Sete, que nós tínhamos uma esperança nela, acabou. E a família também vai acabar na esterilidade de Sara. Acabou, não tem esperança humana para o mundo. Quando você olha para a Inglaterra e pensa: não há nada de bom na Inglaterra, acabou, não tem, a igreja não tem nada a ver com Deus. Aí Henrique vai colocar Thomas Becket como arcebispo. Agora acabou mesmo. Colocaram como líder máximo um homem totalmente depravado. Acabou, não tem esperança. Aí Deus vai e chama Thomas Becket, quando não havia mais esperança nenhuma, quando não havia nada. A segunda coisa que aprendemos é a natureza radical do chamado. Muitos podem dizer: ok, é poderoso, mas o que é? O que é um chamado? O que ele pode fazer? Qual é o conteúdo? Esse trecho famoso aqui, os 3 versículos que iniciam o chamado: assim: deixe sua terra, seu povo e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, farei seu nome grande, e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem, e por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. Então você vê quão radical é. O que é esse chamado? Primeiro, é pessoalmente radical. Quando ele diz: deixa a sua terra, a nossa tradução está correta, não é? Mas não tem a força que tem no original. É sai-te, vai-te tu mesmo, sai tu mesmo, sai. Por quê? Se você olhar para essa pequena palavra mais no versículo 31, não é? Todo o grupo quis ir junto com Abraão, pai dele, Naor, os filhos de Arã, e Abraão, que era Abrão, todos partiram juntos. E o versículo 31 diz: juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas aí eles pararam em Arã e fixaram residência. Eles não foram para onde Deus chamou, porque Abraão estava querendo ir com o pai, com todo mundo junto. Eles não queriam ir mais longe. Aquilo ali é o máximo que eles podiam ir. Já tinham saído de Ur, agora ir até onde não dá. Eles foram chamados para ir a Canaã, mas eles pararam em Arã, e é por isso que Deus não diz apenas: deixe sua terra, Ele diz: deixe a sua parentela, deixe a sua família. Eu não falei só para você deixar a sua terra. Você saiu, mas você vê, você não deixou sua família. Então sua família quis ficar em Arã e você ficou também. Ele não diz apenas: sai você mesmo, Abraão, sai. É radical o chamado. Abraão basicamente está tendo uma conversa. Ele diz: bem, ó Deus, tu sabes, eu vim até a metade do caminho, mas papai já está velho, papai não quer ir mais,
papai já não está mais para essas coisas, essas viagens. Eu simplesmente não consigo fazer eles irem além de Harã. Ninguém quer. Eles fizeram uma parte do caminho, mas eles não querem mais, porque eles gostam daqui, eles não querem ir mais longe. Eu pelo menos te obedeci até a metade. Então o que Deus está dizendo? Sai você. Não falei para você trazer seu pai, os filhos do seu irmão, não falei. Não é suficiente acharmos que o chamado realmente de Deus possa incluir qualquer coisa que nós achamos adequado ou confortável para nós, ou acharmos realmente que o chamado de Deus não é radical, que nos separa mesmo das coisas mais próximas a nós. Você não pode dizer, olha, eu vim até aqui, mas entenda, Deus. Isso é uma marca do não chamado. Em segundo lugar, esse chamado é volitivamente radical. Por que essa palavra volição? Porque no cerne, o chamado de Deus é uma rendição da vontade. Quem foi chamado? Quem rendeu a vontade. Não é quem rendeu algumas coisas. Eu saí de Ur, mas também até lá não dá para ir. O lugar onde você vê isso é onde a primeira frase é deixada em aberto: saia da tua terra, saia do teu povo, saia da casa do teu pai e vá para a terra que eu vou te mostrar. Isso é ser cristão, queridos. Mas isso é terrível. Ele não diz, vai para a terra tal, latitude tal, longitude tal, o GPS da terra é esse, vai em frente, no terceiro deserto vire à esquerda. Não, ele apenas diz, saia, mas não vou te dizer para onde você está indo. O chamado de Deus é assim. Mas naturalmente nós não somos assim. As pessoas me dizem o tempo todo, durante toda a minha vida como pastor, estou interessado no evangelho, ou então já sou até cristão, a pessoa diz. Mas se eu me comprometer com Deus, eu vou ter que dar algum dinheiro? Eu vou poder ficar com essa namorada? Eu vou poder fazer sexo com ela? Eu terei que parar de fazer isso? Ou eu terei que fazer aquilo? Eu terei que começar a ser uma pessoa assim? Terei que começar a ser daquele outro jeito? Hoje o pessoal resume isso tudo e diz assim, a igreja me aceita como eu sou. Sabe de uma coisa? Há muitos anos atrás, eu parava para responder pessoas assim. Eu dizia, bem, sim, os cristãos podem fazer isso e isso, mas não podem fazer isso. Bem, o que Deus diz a respeito do dinheiro do cristão é isso, o que Deus diz a respeito do sexo é isso, e o que Deus é aquilo. Mas facilmente eu percebi que eu estava totalmente errado em fazer isso. Quando você diz, eu sairei se você me mostrar onde eu vou, o que eu vou ter que parar, o que eu vou ter que continuar, fica evidente que Deus não chamou essa pessoa. Ela quer saber tudo isso para ela decidir se vai ser útil para ela ou bom para ela seguir aquilo ou não. É óbvio que ela não rendeu a vontade. Você sabe quando Deus chamou Paulo? O que Paulo disse a Deus? Ô Deus, você sabe que eu sempre fui um fariseu. Se eu seguir a ti, Cristo, eu vou ter que parar com isso, vou ter que parar com aquilo, vou ter que fazer isso, porque eu quero ver aqui se vai dar. Paulo diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Isso é render a vontade. Isso é o chamado soberano. Paulo não quer saber. O que queres que eu faça? Não há condições. Não há, eu terei que parar de fazer sexo com a minha namorada até casar, eu terei que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu vou ter que ser assim em relação a isso, eu vou ter que ser assim em relação ao dinheiro, eu vou ter que ser assim. Como eu terei que ser para eu ver se eu vou? Deus diz, Abraão, saia da tua casa para onde eu vou te mostrar. Abraão não diz, me diz como é a terra aí para me saber se eu quero ir ou não.
Diz aí, como vai ser a história, como estão os planos, para mim poder fazer aqui, ver se isso se encaixa, se eu consigo. Isso não é o chamado de Deus. O chamado de Deus, a conversão, o chamado eficaz é uma rendição da vontade. Jesus resume isso de outra forma, ele diz: aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode me seguir. Você vê, muitas pessoas confundem o que Jesus está dizendo. Ele não diz: aquele que não negar dormir com a namorada, aquele que não negar o dinheiro, agir assim com o dinheiro, aquele que não negar isso não pode me seguir. Ele diz: aquele que não negar a si mesmo. Negar você, não são coisas. Negar a sua vontade é render a vontade. É o que queres que eu faça? Vá para a terra que eu te mostrarei. Então eu vou. Eu não vou dizer: como é a terra? Pastor, como é a terra que Deus quer que eu vá? Para me saber se eu vou nessa ou não. Quando a pessoa faz essa pergunta, você sabe, ela não foi chamada por Deus. Ela quer pesar os prós e os contras, para ver se, sabe, Abraão dissesse: até Harã eu vou, mas mais de Harã não vou, porque papai não vai. Não, saia. Eu não vou te dizer onde é. Saia, renda a sua vontade. Saia da casa do seu pai. Quando você diz: eu sairei se você me mostrar para onde eu vou, se me mostrar exatamente o que vai acontecer comigo, exatamente o que eu posso fazer, exatamente o que eu não posso fazer, exatamente como eu faço com o sexo, exatamente o que eu vou fazer, se eu vou olhar isso tudo, vou fazer um grande balanço e vou chegar a uma conclusão se eu posso ou não me relacionar com isso, se eu suporto ou não essa coisa aí. Você não está respondendo ao chamado de Deus. Como eu disse, imagine se Paulo respondesse outra coisa que não fosse: o que queres que eu faça, Senhor? Deus disse: eu te mostrarei o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Você está, quando faz essas perguntas: pastor, se eu for dessa igreja, então, se eu me converter, eu terei que fazer isso, terei que fazer aquilo. Você está mantendo o controle da sua própria vida. Você não está entregando sua volição, você não está negando a si mesmo. Você não acha maravilhoso render a sua vontade a Deus? Você não está rendendo a vontade, você está permanecendo no trono. Momento após momento eu vou decidir do meu pequeno trono se aquilo é conveniente ou não. Você está ficando no volante e diz: você senta aí do meu lado e vai dizendo o caminho. Se eu achar que o caminho está ficando esquisito, eu não vou. Você não pode tomar a cruz sem antes negar a sua vontade. Vontade não é negar algumas coisas que você faz sobre sexo, dinheiro, família, amizade. Você nega a sua vontade, você nega você mesmo. Não importa. Simplesmente não importa. Porque se você rendeu a vontade, já não importa qual é a história que Deus vai escrever. Porque senão o que você está realmente dizendo é o seguinte: eu ficarei feliz em ir se eu souber para onde eu estou indo. Eu vou ser feliz em seguir Cristo se isso fizer sentido para mim. Mas isso aí que está falando não faz sentido para mim, então isso eu não quero. Essa pessoa não foi chamada eficazmente, não foi chamado por Deus. Deus realmente diz a Abraão: saia. E Abraão diz: para onde? Deus diz, eu disse quando preguei isso em Hebreus: eu vou te mostrar depois, apenas saia. Mais tarde eu falei que Deus disse a Abraão: eu te darei um filho. E Deus diz: como? Deus diz: eu te mostrarei depois, apenas descanse de que você vai ter um filho, porque eu estou falando que vai. Quanto tempo? Nós sabemos que vai demorar décadas. Finalmente ele diz: vá para o topo da montanha e sacrifique seu filho. E Abraão diz: por quê? Não faz sentido para mim, Deus. Matar meu filho é o filho da promessa. Tudo que tu falou para mim está caindo por terra agora, porque o Senhor está falando para me matar quem é o filho da promessa. Eu esperei 25 anos pelo menino. Já faz quase 40 anos que essa história começou, desde a tua promessa. Agora vai na montanha e mata ele? Não faz sentido para mim, não vou obedecer isso. Ele diz: vá e faça.
e eu te mostrarei. Isso é cristianismo, não decidido por mim. Esse é o chamado eficaz de Deus. Você nega a si mesmo, você toma a sua cruz e segue Cristo. Você não tem perguntas porque você já negou a si mesmo. Não importa. Onde vai ser a terra? Não importa. Eu vou ser um mártir se te seguir? Não importa, Pedro. E João? Também não importa. Se eu quiser que João fique vivo, não importa. E se eu quiser que você morra num ato de adoração pelo valor infinito da minha glória? Então, não importa. Ao longo dos anos, as pessoas constantemente dizem, olha, as pessoas às vezes veem a obra de um mesmo autor e acham que elas são iguais. Às vezes as pessoas veem pessoas gostando muito do Senhor dos Anéis, por exemplo, e dizem assim, eu tentei gostar também, mas não gostei não. E se você perguntasse, por onde você começou? Eu comecei com o Hobbit, né, já sabia que isso foi antes. E aí, naturalmente, é muito difícil você gostar demais de Tolkien, começando pelo Hobbit, porque o Hobbit é um livro para crianças. O Hobbit é uma aventura para crianças. O Senhor dos Anéis é uma trilogia para adultos. Eles falam de coisas diferentes. Depois que você gosta do Senhor dos Anéis, você é óbvio que vai ler o Hobbit já com outros olhos. Não é? O Hobbit é uma aventura, mas o Senhor dos Anéis é uma missão. Então, no Hobbit, que é um livro para crianças, ele é mais leve, é uma aventura. O Bilbo vai ter uma grande aventura e vai voltar para o condado. E quando você vai ver, o Bilbo é exatamente quem ele era antes. Ele só tem histórias para contar como quando você faz uma viagem. Foi tudo bom, tudo legal, mas voltei para a vida real, né? A aventura é assim, é uma coisa emocionante que você escolhe. Você vai, tem suas aventuras, tem suas emoções, e isso dá uma pimentada na vida. Fiquei um mês viajando, foi ótimo. Depois você volta para casa e retoma a sua vida onde parou, exatamente. Do mesmo lugar. Você é a mesma pessoa. Por isso que isso não funciona. O cara quer ter paz, ele acha que uma viagem vai dar paz a ele. A viagem não vai dar paz a ninguém. Ele vai ter aquela aventura, vai ser bom durante estar lá olhando as coisas, depois ele volta para casa e ele é exatamente o que ele era antes. Mas missão, o chamado de Deus, é algo que você vê, você não escolheu como umas férias, algo que vai ser bom, vai dar uma oxigenada. Você sente no chamado uma exigência, um ultimato, e você nunca mais volta da missão. Isso quer dizer que todo mundo que chama para a missão morre? Não morre, mas nunca mais volta a mesma pessoa. Abraão nunca mais vai ser o mesmo, nem Paulo, nem Moisés. Eles não vão voltar para casa e dizer, vamos recomeçar da onde parou tudo. Já fizemos lá o que tinha para fazer, grande aventura, passamos por cada situação. Em uma missão, ou você morre na missão, ou se você voltar, você nunca mais volta para onde estava, porque a missão muda você. Esse é o chamado de Deus. Você nunca mais é o que era, você está mudado radicalmente. Agora, por exemplo, o Bilbo voltou para o condado, vai a mesma coisa, mas você vê, o Frodo não. Ele não podia voltar para a vida que ele tinha. Ele tinha sido mudado. Ninguém pôde, no Senhor dos Anéis, por exemplo, como era uma missão, algo externo a eles escolheu eles para aquela missão, nenhum deles voltou. Eles foram transformados pelo próprio chamado. Já como é uma aventura igual o Hobbit, o Bilbo volta igual, e pensando nas próximas aventuras. Então, o Evangelho não é uma aventura em que você vai, é muito bom para você, por causa das suas, a vida está muito difícil. O Evangelho é bom porque, como uma viagem, como uma aventura, ele te dá uma oxigenada, te bota para cima, e depois você retorna para a sua vidinha, como ela foi. Não.
Sabe, não é como eu quero me divertir, quero enriquecer minha vida, quero melhorar meu casamento, quero ser o melhor pai, quero ser, e depois eu volto para a minha vidinha com essas novas visões de alguma coisa. Não, não, não. O cristianismo é uma missão. Deus diz: saia. E o chamado dele muda completamente a pessoa para sempre. Nunca mais ele vai voltar. Ou ele vai morrer na missão, ou se ele voltar para onde ele estava antes da saída, vamos dizer assim, ele volta uma pessoa tão diferente que ele nunca mais pode voltar para a vida que tinha. Quando alguém nega a si mesmo, toma a cruz, nós sabemos para onde a cruz está indo. Jesus não está falando sobre uma bijuteria. Todo mundo que carregava a cruz morria nela, sem exceção. Naqueles dias, carregar a cruz, você quando começava a carregar a cruz, você já tinha se despedido da sua família. Você não esperava: amanhã eu vou ver todo mundo de novo. Isso é um momento ruim. Por isso que é complicado as pessoas chamar a cruz dos problemas da vida, né? Esse aqui é um momento ruim, mas amanhã eu vou estar em casa, minha esposa vai cuidar de mim. Não, não. Um homem que tomava a cruz naqueles dias já tinha se despedido dos seus filhos, da sua esposa, do seu trabalho, dos seus amigos. Ele já tinha se despedido da sua vida. Não tinha volta. Não diga nunca sobre o evangelho: como isso vai enriquecer minha vida, pastor? Como isso vai enriquecer meu casamento? O cristianismo é uma vida nova. Não é um enriquecimento da tua vida velha. Não é consertar as partes que você acha ruim da sua vida velha. Isso é uma marca de não ter sido chamado por Deus. O cristianismo não vai ajudar Paulo no que era ruim na vida dele, manter o que era bom e ele ser uma pessoa melhor. Paulo nunca mais vai ser nem levemente parecido com o que ele era. E é isso que Hebreus 11:8 diz. Ele resume Gênesis 12 assim: Deus disse a Abraão: sai, e ele saiu sem saber para onde estava indo. Sua vontade estava rendida. Não havia perguntas: se eu fizer isso, se eu me seguir a Deus, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, vou ter que... A menos que você diga ao Senhor: vou fazer o que a tua palavra, o que eu enxergo na tua palavra incondicionalmente de agora em diante, você não é cristão. Você redefiniu o que é tomar a cruz. Você não está respondendo. Você pode achar que respondeu ao chamado de Deus, mas não respondeu. Não foi um chamado que criou algo novo, como a luz em Gênesis, como Abraão, do adorador da lua, em Ur dos Caldeus, para ser o pai da fé. Ou seja, não é os feitos dele, é o homem justificado somente na justiça de Cristo. Você não é cristão se você diz: eu vou obedecer se fizer sentido para mim, se encaixar nos meus sonhos profissionais, se encaixar no meu sonho relacional, se encaixar nos planos da minha vida. Você não é cristão, você não foi chamado. Você não é cristão até que você tire a sua mão da sua própria vida, até que você diga: Senhor, o que queres que eu faça? Como Paulo respondeu, como Moisés, como Abraão. A terceira coisa é que isso é missional. Não vou desenvolver isso aqui hoje, por causa do horário. Mas você vê que Deus diz assim: eu farei de ti uma bênção, eu te abençoarei. Essa parte as pessoas acham que coisa maravilhosa, porque as pessoas estão pensando a bênção em tudo que ele sonhou. Mas você vê, Deus nunca termina a bênção em nós mesmos, ou então não é a bênção do chamado de Deus. Eu te abençoarei, e você será uma bênção para as nações. O único propósito de Deus nos abençoar é nós sermos uma bênção para os outros.
O propósito de Deus de me abençoar com todas as coisas espirituais em Cristo é eu levar essa verdade aos outros, é ser uma bênção para os outros. Foi uma bênção. Deus chamou um homem miserável como eu, para quê? Para você ser uma bênção na escuridão do mundo que você vive. Como eu disse aqui, acho que no início do culto, semana passada, não sei se à noite ou de dia, falando a respeito desse chamado de Deus para nós, que não termina nunca em nós mesmos. Se Deus me abençoa, é para eu ser uma bênção. Não há nenhum outro propósito em Deus me abençoar, porque sempre as bênçãos de Deus na nossa vida fazem parte da missão. Eu te abençoarei, mas por quê? Para que você seja uma bênção, porque por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu te abençoo para que os outros sejam abençoados através de você. É isso que contém o chamado de Deus. Se eu amo a verdade de Deus, mas eu acho que ela termina em mim, se eu tenho milhões de dificuldades de falar dessa verdade de Deus no meio de uma cultura sem Deus, então eu não entendi. Então essa verdade realmente não me transformou. O chamado de Deus te remodela de modo que você se pergunta: como eu posso ser uma bênção? Eu que fui abençoado tanto pela graça de conhecer Cristo e ver a glória de Deus na sua face, como isso pode chegar às outras pessoas? Através de mim. Não é isso que é a vida de Paulo? Não é por isso que ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho? Ele não achava a melhor coisa, a mais maravilhosa, a maior bênção da vida o Evangelho? Então ele tinha que abençoar o mundo com o Evangelho. É isso que o chamado faz. Se você viver para a bênção dos outros, Deus disse: eu te abençoo para isso. Você não vê as bênçãos de Deus como algo que é direcionado a você, como um fim, porque você é um sortudo. Eu te abençoarei para que você seja uma bênção, Abraão, e em ti todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Não há, pense sempre isso, não há outra razão de Deus te abençoar a não ser para que você seja uma bênção. A bênção de Deus nunca é por causa dos nossos olhos, nunca é por causa de nós de alguma maneira somos um fim em si mesmo para a bênção de Deus. Deus só abençoa para que você seja uma bênção. Então a tua pergunta diária é: então como eu posso ser uma bênção? Você começa a identificar a bênção de Deus e pensar em como você pode ser uma bênção. Saia e eu te abençoarei, para que você seja uma bênção. É um bom resumo. Saia, largue a mão da sua vida, deixe de tentar com a sua vida se abençoar, e eu vou te abençoar, e você vai ser uma bênção. Deixe a sua família, deixe a sua terra. Significa sair da sua zona de segurança, de conforto. É difícil ser uma bênção no nosso mundo se a gente está sempre preocupado como as pessoas vão reagir. É difícil ser uma bênção na faculdade se eu estou sempre mais preocupado como as pessoas vão reagir a mim e como eu vou me sentir bem ou mal, dependendo da reação delas. Seria muito difícil Paulo ser uma bênção para a sua geração se ele achasse que todas as cidades tinham que dar um abraço nele no final. Se ele não tivesse largado mão da vida dele, ele não podia entrar numa cidade que sabia que naturalmente iam bater nele e botar ele na cadeia. Mas ele estava só sendo uma bênção para aquelas pessoas. Ele foi uma bênção para nós. Foi assim que o Evangelho chegou no Ocidente. Foi assim então que o Evangelho chegou a nós, com ele apanhando em Filipos. Nós não podemos, não entendemos o chamado se achamos que de uma maneira Deus quer nos abençoar simplesmente por nos abençoar. Ele nos abençoa sem razões em nós. Abençoando te abençoarei, mas você vai ser uma bênção.
E não importa, Abraão nunca chegou em lugar nenhum, ele nunca chegou finalmente à terra e Deus disse: aqui, não precisa mais de barracas, agora você chegou, você está... Mas não importava. Você vê que ele chegou, ainda não, ele saiu e não tinha chegado, e a Bíblia diz lá em Hebreus que ele não buscava uma terra, na verdade, nesse mundo edificada pelos homens, que ele agiu como quem via o invisível, que ele ansiava por uma terra, uma terra não criada por homens, uma cidade, ela diz, não criada por homens, mas aquela que Deus mesmo dá. Então ele pôde ser assim sempre, ou seja, ele saiu e nunca saiu. É como nós saímos da nossa cultura, mas nós não saímos dela porque nós não vemos nada, não nos estamos relacionando com nada, estamos na nossa casa e na igreja, nossa casa e na igreja, nossa casa e na igreja. Não, nós saímos da nossa cultura, ela não tem nada mais sobre o nosso coração, mas nós ficamos nela. E nós ficamos a vida inteira nessa peregrinação. Nós já saímos da casa do nosso pai, da nossa cultura, não pensamos no que o humanismo secular diz para me ter uma ideia sobre quem eu sou. Eu saí. Mas em vez de eu ir para um lugar onde o humanismo secular não chegou, não existe, eu fico lá ali no meio. Eu vou ser uma bênção. Essa é a ideia. Um cristão, ele nunca é uma coisa mais do que cristão. Ele nunca é assim: ó, quando eu estou na escola eu sou professor. Essa pessoa não é. Não foi chamada. Cristão, estar em Cristo e o chamado de Deus sempre é primeiro. Eu sou um cristão que é professor. Eu sou um cristão que é médico. Eu sou um cristão que faz isso. Eu sou um cristão que é marido. Eu sou um cristão que é pai. Não há nenhuma área onde eu vou em que eu pense: aqui o cristianismo ficou lá em casa, porque aqui eu sou professor, aqui eu sou médico, aqui eu sou um funcionário, minha fé é privada. Não, eu sou cristão. Depois eu sou outras coisas, depois eu sou brasileiro, depois eu sou do Rio de Janeiro, depois eu sou professor. Tudo está subjugado ao fato de que eu larguei a mão da minha vida, e eu não tomo a minha vida de volta para ser professor. Em Cristo a partida não é mais uma categoria espacial, ela ocorre dentro do espaço cultural onde você habita, onde você trabalha. Isso não envolve uma tentativa moderna de construir um novo céu a partir do mundo, nem uma inquietação pós-moderna que teme chegar a qualquer lugar. Quando os cristãos respondem ao chamado do Evangelho, o chamado eficaz, eles colocam um pé fora da sua cultura, eles colocam o seu coração fora da sua cultura, mas ficam lá. Estão fora, mas estão lá para ser uma bênção. Paulo não era um romano cristão ou um judeu cristão, ele era cristão entre os romanos, entre os judeus, para os citas, para os bárbaros. A distância dos cristãos não é uma fuga da sua cultura original. Ele deixou a cultura porque ela não tem influência sobre quem ele é, sobre como ele escolhe e sobre o que o dirige. Mas ele tem agora uma nova maneira de viver dentro dessa cultura por causa, e tão somente por causa de Cristo, para ser uma bênção. Porque Deus diz: eu te abençoei, eu te abençoarei, para você ser uma bênção. E em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Com o quê? Com o conhecimento de Deus, que é a grande bênção da tua vida. Você que estava aqui em Ur e não merecia nada, estava adorando a lua quando eu te chamei. E
É muito fácil deixar sua cultura e dizer: sou cristão agora, não quero nada com a cultura, não vejo nada, não assisto nada, eu coloco uma venda nos olhos, não quero ver nada. Ou então ficar na cultura. É fácil você sair assim, ou você ficar na cultura: olha, eu sou primeiro aluno universitário, depois cristão, então não mistura as coisas. Não, eu sou um cristão que está na universidade. Ou seja, o evangelho não é um hobby periférico na minha vida. É fácil você não ver mais, não olhe, não toque, não manuseie, fingindo que isso é fugir da sua cultura. Ou então dizer: olha, o evangelho para mim está lá, mas eu e a cultura somos tudo igual. A gente pensa, o humanismo secular fala sobre a alma, então eu acho igualzinho. Essas duas maneiras são as maneiras fáceis. Aqui está, não é, o que é péssimo. O chamado de Deus faz de você um peregrino cultural. Você está peregrinando, você não se sente parte daquela cultura de verdade, mas você está lá para ser uma bênção. Então, você está no meio da cultura, você não foge dela, e nem você é igual a ela. Você está lá para ser uma bênção, na universidade, no trabalho, em todos os lugares, uma bênção na igreja, para as pessoas. Em vez de ser aquela pessoa que sempre todo mundo tem que carregar, então você está preocupando: como é que eu vou carregar as pessoas? Como Abraão, você parte, mas você não chega. Você foi meio que arrancado da sua cultura natal, e se você aquilo que te definia não define mais, e você fica exatamente lá para que você agora seja a única luz no meio daquela escuridão toda. Você compreende isso? A chave para Abraão é a chave para nós, não é? Tudo que Abraão tinha que fazer era confiar numa única coisa, não é? E é assim que a gente quer encerrar, porque não podemos nos alongar. Deus diz a ele: Abraão, você não pode se qualificar para isso. A única coisa que você vai fazer é ter um filho. Você vai se concentrar no filho. Todas as coisas que vão acontecer vai ser por causa do filho. Você tem que viver com base nessa fé, de que tudo vai depender desse filho. Viver como se eu fosse fazer tudo através do teu filho, do filho. Viva com base nisso. Tudo mais se tornará realidade, até o que você não compreende. Agora Isaac aponta para o verdadeiro filho, não é? E nós estamos, de certa forma, na mesma posição de Abraão. Aqui está o que eu quero dizer, porque sou obrigado a terminar. Olhe para Jesus, ele saiu, ele teve um chamado, não era uma aventura. Ele nunca mais seria quem ele foi, continuando sendo eterno Deus, mas ele seria agora Deus e homem. Foi-lhe dito: deixe a casa do seu pai, e nós cantamos sobre isso o tempo todo. Ele deixou a casa do Pai Supremo, deixou a glória, se esvaziou, desceu. Ele saiu, você pode dizer, sem saber para onde ia. Você pode pensar assim: mas ele é Deus, como é que ele não sabia? Ele ia ficar debaixo da ira infinita de Deus. Ele não tinha como ter uma experiência anterior dessa realidade. Ele seria tratado como o inimigo de Deus. Não o inimigo que recebe, porque você só pode receber misericórdia nele, misericórdia, mas o inimigo que só recebe o que os inimigos finalmente recebem de Deus: a sua ira. Ele entrou no abismo. Ele vai ser exaltado sobre todas as coisas como Deus e homem. Mas para quê? Para abençoar a sua igreja. Você pode falar sobre qualquer coisa, sobre não ter lar. Então, ele foi completamente sem lar. Não ter pai, ele teve que perder a face do pai. Mas porque ele fez isso para pagar a nossa penalidade e para realmente nele todos nós sermos abençoados da maneira mais completa possível.
É isso que Jesus está dizendo, e é muito simples. Ele está dizendo, na verdade, eu sou o único que saí da casa do Pai de verdade. Sou o único que fiz tudo isso, e é essa a capacitação que eu dou àqueles que eu chamo eficazmente. Você, quando é chamado eficazmente, Deus cria isso, criados em Cristo Jesus. Então, você será capaz de criticar sua cultura, mas não ter medo de ficar nela. Você será capaz de falar quão distante a cultura está de estar certa, sem querer fugir para as montanhas, porque as pessoas não vão gostar. Você será capaz de render sua vontade, você será capaz de lidar com qualquer oposição. Paulo, Moisés, Abraão. Essa é a chave. O filho da promessa. Você só olha para o filho e sabe, Deus vai fazer tudo no filho. Eu descanso no filho. Aí está toda a capacitação. Se você falar assim, e as pessoas falam, pastor, não vou ser capaz de lidar com isso, eu não sou capaz de lidar com aquilo, você não entendeu o chamado. O chamado não tinha nada a ver com o que eu era capaz. O chamado cria o que Ele quer em todos, o que Deus chama. Porque o chamado de Deus, a fala de Deus nunca volta vazia para Ele. Ele nunca disse haja luz e as coisas continuaram em trevas. Como eu disse, quando o teu chamado depende de alguém qualificado, porque o teu chamado não cria qualificação. Se você precisa de alguém que seja especialista em alguma coisa, você chama o melhor, o que já é qualificado. Porque se você chamar uma pessoa ignorante sobre aquilo, ela vai ser tão ignorante quanto era antes de ser chamada por você. Portanto, ninguém pode dizer simplesmente, o chamado de Deus não me capacitou, porque é exatamente o que o chamado de Deus faz. Diz haja luz e cria a luz. Então Jesus perdeu sua segurança suprema por você. Agora, certamente, só por causa disso, você pode perder suas pequenas seguranças, como Abraão estava perdendo, porque você tem a segurança suprema nele. É assim que você pode ser o que deve ser no meio da cultura. O chamado cria essa possibilidade. A ceia do Senhor, diariamente voltarmos à cruz, está nos lembrando disso. A ceia do Senhor é uma representação visual de como Ele respondeu ao chamado. Ele está dizendo, esse foi o meu chamado, esse é o meu corpo partido, porque eu fui chamado, esse é o meu sangue, esse foi o meu chamado para longe da segurança, o chamado para longe do lar, o chamado para longe do meu pai. E porque eu fiz isso, agora, por causa do meu chamado, você pode fazer qualquer coisa por mim. É por isso que eu não digo para onde você vai. João, se ele vai morrer como Marte, não importa. Se Pedro, também não importa. O meu chamado vai criar tudo que é necessário para uma coisa e para outra. O chamado. Então a história de Abraão não é apenas um relato antigo sobre um homem obediente. É uma janela para o modo como Deus age no mundo, chamando eficazmente, soberanamente, chamando pessoas comuns em contextos rotineiros. Não há nada especial em Abraão até ele ser chamado. Era uma dor da lua como todo mundo. E ele chama em meio à esterilidade e a becos sem saídas. Portanto, ele espera até não haver ninguém poder dizer, mas era da família de Sete, mas era uma mulher fértil. Ele espera todos os becos sem saída, até que ele dizer, fica evidente, só há caos e escuridão. Agora eu vou dizer haja luz, e vai ficar evidente que é a minha voz que cria a luz que eu chamo a existência. O chamado de Deus molda a identidade, redireciona a vontade, expande a vocação e redesenha o meu pertencimento. Eu pertenço a Cristo. Então agora eu sou cristão professor, cristão isso, cristão aquilo outro. Eu nunca deixo o cristianismo em algum lugar, porque isso é o que eu sou. Esse é o meu chamado. Eu fui abençoado, e agora eu sou cristão para ser uma bênção. Eu vivo no Rio de Janeiro de 2025 para ser uma bênção. Eu vou para a universidade para ser uma bênção. É a marca de que Deus me chamou.
Eu não pertenço a essa cultura, mas eu não saio, eu estou peregrinando nela ainda. Eu estou esperando a cidade que Deus vai criar. Eu não estou na cultura para criar nos meios humanos a cidade, porque eu não vou criar. Ele é o verdadeiro Cristo peregrino, e Ele deixa o Pai e Ele nos capacita. Por causa disso, é isso que o chamado eficaz faz. A graça deixou marcas demais em Thomas Becket, para que ele ficasse com a amargura de Henrique. Ele teve grandes problemas com Henrique, até que ele soube que Henrique II, naquele dia, mandou matá-lo. Mas a resposta dele continuava sendo a resposta de um homem chamado. Henrique. Esse é o chamado de Abraão. E todos os chamados que Deus faz é em Cristo, ou seja, eles são o resultado do chamado de Cristo. E como o chamado de Cristo cumpriu todas as coisas, as riquezas espirituais em Cristo é a herança, o poder e a capacitação de todos aqueles que Deus chama em seu Filho. É esse sim que ainda hoje ecoa como a verdadeira definição do que é ser chamado por Deus. Não existe outro tipo de chamado. Vamos ficar de pé. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma, trabalha o pecado fora, a graça traz calma, alma no fogo da aflição. Nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde
pode vir a tentação. Riquezas são armadilhas, sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica que podemos